Olá, meu nome é Tatiana, eu sou professora de inglês e hoje eu vou comentar com vocês as questões do Enem da prova de 2023. Tá, então vamos lá. Eu vou abrir aqui a prova, compartilhar com vocês a prova, que foi disponibilizada na internet, né, em meios não oficiais. Logo, ela estará disponível também em meios oficiais, né, no site do Enem. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver, esse aqui é o caderno branco, o caderno 3. Então, caso vocês não saibam, devem saber, né? Que a diferença de uma prova para outra é a ordem das questões. Então, aqui a gente vai ver todas as questões que estão no caderno branco também estão nos outros cadernos. A diferença, então, é a ordem que as questões são apresentadas, tá? E aí, a prova de inglês, a parte de inglês, né, são 5 questões. Você pode escolher entre inglês e espanhol. Então, aqui nós vamos comentar as 5 questões de inglês. Então, a prova linguagens, códigos e suas tecnologias. São logo as primeiras questões da prova, tá? Então, a primeira questão tem esse texto aqui, ó. Things we carry on the sea. E tem a pergunta, tá? Então, logo de cara, eu recomendo, para quem estiver fazendo a prova do Enem, sempre ler primeiro a questão, né? Ver o que está pedindo o enunciado. Então, aqui a gente tem o texto primeiro, o enunciado vem depois, e as opções vêm depois. Então, a gente vai ler isso aqui primeiro, tá? Então, ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o A. Então, lendo o enunciado, nós já sabemos que tipo de texto que é um poema. Então, a gente já sabe que é um poema. É um poema que está, o tópico é viagem marítima, né? Então, está fazendo, né, uma descrição de uma viagem marítima que está retratando a trajetória de refugiados. E aí, agora a gente pode ler as opções, né? Na opção A, risco de choques culturais. B, impacto do ensino de história. C, importância da luta ambiental. D, existência de experiências plurais. E necessidade de capacitação profissional. Então, todos esses tópicos são tópicos possíveis. Então, agora a gente precisa ler o texto para saber. Vamos ler o texto. Então, things we carry on the sea, né? Coisas que nós carregamos no mar. We carry tears in our eyes. Goodbye, father. Goodbye, mother. Nós carregamos lágrimas nos nossos olhos. Adeus, pai. Adeus, mãe. We carry soil in small bags. May home never fade in our hearts. Então, nós carregamos terra em pequenas sacolas, né, que a nossa casa nunca se apague dos nossos corações, que a gente sempre leva um pouquinho da nossa casa conosco. Então, nós carregamos lágrimas, um pouquinho da nossa casa. We carry carnage of mining, droughts, floods, genocides. Então, nós carregamos a carnificina da mineração, das secas, das enchentes, dos genocídios. We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds. Nós carregamos o pó das nossas famílias e vizinhos incinerados em nuvens de cogumelo. Então, aqui é uma referência à guerra, né? Nuvens de cogumelo, mushroom clouds, são as nuvens causadas pelas bombas nucleares. Então, aqui fala até então de muito sofrimento, né? Que a gente carrega as nossas vivências, tudo que a gente passou, né? De experiências negativas e experiências positivas também, né? Começa com uma experiência positiva, embora você está dando adeus ao pai e à mãe, o fato de você ter um pai e uma mãe já é uma experiência positiva, né? Tem tanta gente que não tem. We carry our islands sinking under the sea. Então, nós carregamos as nossas ilhas que estão afundando embaixo do mar. We carry our hands, feet, bones, hearts and best minds for a new life. Nós carregamos nossas mãos, pés, ossos, corações e melhores mentes para uma nova vida.
We carry diplomas, medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. Então, aqui nós carregamos diplomas de medicina, engenharia, enfermagem, educação, matemática, poesia, mesmo quando elas não significam nada para a outra costa. Ou seja, muitas vezes a gente vai, as pessoas que são refugiados, né, refugiadas de guerra, procuram um novo lugar para morar, e aquele diploma, aquela educação que eles tiveram no lugar de origem não tem valor no lugar de destino, não tem valor porque não é reconhecido, né? Então, isso é uma experiência difícil, né? Então, aqui, as coisas que nós carregamos no mar. We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing homes, hospitals, schools, temples, built on our ancestors' backs. Então, nós carregamos linhas de trem, plantações, laundromats, lavanderias, bodegas, caminhões de taco, né? Assim como tem food trucks, tem taco trucks, fazendas, fábricas, nursing homes são esses lares que cuidam de, né, pessoas idosas, doentes, né, mais nesse sentido. Hospitais, escolas, templos, construídos nas costas dos nossos ancestrais. Então, tudo isso que foi construído, né, pelos nossos ancestrais, nós também carregamos isso. Lógico que é no sentido figurado, né? We carry old homes along the spine, new dreams in our chest. Nós carregamos nossos lares antigos na nossa espinha, nas nossas costas. Aqui também tem uma referência, back spine, né? Novos sonhos nos nossos peitos. We carry yesterday, today and tomorrow. Nós carregamos o passado, ontem, né? Today, o presente, tomorrow, amanhã, o futuro. We're orphans of the wars forced upon us. Nós somos órfãos das guerras que são forçadas, que são nos impostas, né? We're refugees of the sea rising from industrial wastes. Nós somos refugiados do mar, nascendo dos desperdícios industriais, digamos assim. And we carry our mother tongues. E nós carregamos as nossas línguas maternas. As we drift in our rubber boats from shore to shore to shore. Então, à medida que nós passamos ou navegamos nos nossos barcos de borracha, de costa a costa. Então, aqui começa, né, com uma imagem, como fala as instruções, né, o enunciado. Então, o enunciado nos diz do que se trata o poema, relatar a trajetória de refugiados. Nós temos refugiados, refugees, está aqui, ó. Então, quando eu vou ler, tá aqui, ó, refugiados, refugees, né? De uma maneira mais objetiva, lógico, você não precisa entender todo o poema, não precisa fazer uma tradução do poema ou uma tentativa de tradução, como eu fiz aqui, porque é difícil, né? Traduzir poema. Mas só para a gente entender, vamos pensar quais são as estratégias que a gente vai usar para entender essa questão. Então, tem refugiados, refugees. Então, aqui, refugees é uma palavra cognata, né? Então, recorre à imagem de viagem marítima para destacar. Então, aqui a gente tem, pensando nas palavras que a gente conhece, em palavras cognatas, né? Refugees, industrial, mother a gente conhece, não é cognato, mas é do nosso conhecimento prévio, né? Acho que quase todo mundo conhece mother como mãe. Orphans são órfãos. Essas três palavrinhas aqui, ó, yesterday, today, tomorrow, a maioria das pessoas conhece, né? Se você está fazendo o Enem, você deve conhecer. Ontem, hoje e amanhã. Tem a repetição da estrutura, né? We carry, nós carregamos. Então, nós carregamos. E tem várias coisas aqui, né? Como medicina, isso aqui é cognato.
Education é cognato, né? O que mais que é cognato aqui? Palavras cognatas são aquelas palavras que são parecidas em forma e significado, né? Em línguas diferentes. Aqui fala de genocides, genocídios, que é um tema tão recorrente, né? Atualmente, e infelizmente, vários mentes, vários advérbios. Então, vamos ver as nossas opções, né? Risco de choques culturais. Acredito que não. Impacto do ensino de história. Também acho que não. Importância da luta ambiental. Vamos ver. Importância da luta ambiental. Também não. Existência de experiências plurais. Eu aposto nessa aqui. Letra D. Existência de experiências plurais. Porque o poema está falando das várias coisas que nós carregamos, né? Então, essas pessoas que estão se deslocando, né, os refugiados, eles vêm refugiados por várias razões, né? Pode ser o genocídio, pode ser simplesmente não tão simplesmente, né? Porque para você decidir sair do seu país, buscar algo melhor, porque a situação está bem difícil. Mas são várias possibilidades, e aqui a gente vê várias possibilidades. Então, eu aposto na letra D, existência de experiências plurais. E aí, mais uma vez, eu reforço que nós não temos ainda o gabarito oficial, tá? Então, temos gabaritos extraoficiais. Então, aqui é a questão número 1, things we carry on the sea, letra D. E aí, se você tiver feito uma prova diferente da prova branca, você tem que ver qual que é a questão que começa com o texto things we carry on the sea, tá? E essa aqui, dentro dessas opções, é a opção existência de experiências plurais, que nessa questão é a questão D, nessa prova é a questão D, tá? Vamos ver a questão 2? Então, na questão 2, tem um texto. Isso aqui tudo é um texto, tanto a parte escrita quanto a figura. A gente pressupõe que tudo isso é um conjunto de informações que são coerentes, que têm um significado, né, um todo. O texto e a imagem formam um todo, tá? E aí, então, como eu falei, primeiro a gente vai ler a questão, o enunciado e as opções. Então, enunciado. Ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo. Então, aqui nós já temos o gênero textual, o tipo de texto que é um cartoon, tem o tópico, né, o tópico mais geral, né, então, o que esse cartoon está fazendo? Retratando o ambiente de trabalho, um escritório, tá? Então, qual é o objetivo desse cartoon? Vamos ver as opções. Letra A, criticar um padrão de vestimenta. B, destacar a falta de diversidade. C, indicar um modo de interação. D, elogiar um modelo de organização. Ou E, salientar o espírito de cooperação. Eu logo de cara imagino que seja a letra B, sem ler o texto, tá? Simplesmente porque a A e a B são, de certa forma, parecidas, mas a A é superficial em comparação à B, né? Padrão de vestimenta no sentido de não tem muita diversidade. Vamos ver aqui. Então, ó, vamos olhar a figura e tentar descrever a figura. O que a gente está vendo? Então, é um escritório, que a gente já sabe, nós lemos o enunciado, é um escritório, a gente consegue ver características que lembram um escritório, tem mesas, tem computadores, tem pessoas sentadas à mesa, né, tem outras pessoas aqui carregando documentos, uma pasta, uma caneca com café, e aí o que a gente nota é que essas pessoas são todos homens brancos, de uma certa faixa etária, porque você também não vê cabelos brancos, né? Não são pessoas velhas, né? Todas assim, um padrão meio comum. Claro, eles estão vestindo uma roupa mais formal de trabalho, isso também caracteriza como, né, um escritório.
E aí, com base nisso, né, tendo essa compreensão. Então, primeiro a gente leu o enunciado. A gente leu a imagem, nós lemos a imagem, fizemos uma leitura da imagem. Agora a gente vai ler o texto, que tem que estar, né, de acordo com a imagem. Eles devem, a imagem e o texto têm um único objetivo comunicativo. Elas formam um todo comunicativo, tá? Então tem assim, oh, you love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Então, você vai amar trabalhar aqui. Ninguém te trata diferente só por conta da sua idade, raça ou gênero. E aí é que tá, não é... Aqui nesse caso, nós temos uma figura de linguagem que é o sarcasmo, né? É claro que ninguém vai tratar ninguém diferente, porque são todas as pessoas iguais. Elas têm a mesma idade, têm a mesma raça e têm o mesmo gênero, né? Então, criticar um padrão de vestimenta seria uma forma bem superficial de pensar nessa questão, né? Então, aqui a resposta correta é a letra B, destacar a falta de diversidade. Como é que eu posso fazer isso sem saber tanto inglês, né? Então, a leitura da imagem nós fazemos tanto em inglês quanto em português, certo? Não depende de língua a leitura da imagem, tá? Depende um pouco de cultura, mas não nesse caso aqui. Então, a gente tem que saber o quê? Olha a palavra differently, né? Isso aqui é uma palavra que é cognato, different, que é diferente. Aí, vamos trabalhar um pouquinho o conhecimento dos sufixos, né? Então, L, Y, ele indica que essa palavra aqui é um advérbio, é equiparado ao nosso mente em português, diferentemente. Então, diferente é o adjetivo, diferentemente é o advérbio que deriva desse adjetivo, diferentemente. E aí você só com base nessa palavra aqui, diferentemente, e na figura, você vê que não tem nada de diferente, né? E aí eu posso focar só nessas três palavrinhas que, né, age não é parecido com idade, mas race é parecido com raça. E gender, lembra um pouco o gênero, eu não diria que é um cognato. Mas aí você já consegue descobrir que essa questão aqui, a letra B é a correta. Então, eu aposto na letra B. Então, lembrando que a gente está falando aqui agora de um gabarito extraoficial, tá? Não saiu ainda o gabarito oficial da prova. Então, nós já comentamos as questões, a questão 1 e a questão 2 da prova branca. Lembrando que as provas, né? As provas têm as cores diferentes, a prova azul, a prova rosa, enfim. E aí a ordem das questões aqui muda, tá? Então a gente já viu Things We Carry on the Sea, que é um poema, nós já falamos sobre o poema, e nós já falamos sobre o cartoon, tá? Certo? Então vamos para a questão 3. A questão 3, quando eu vi, eu fiquei muito feliz. Por quê? Olha só, a gente tem Spanglish. Então, Spanglish é uma mistura de Spanish com English, que é o espanhol com inglês, que acontece bastante, né, nos países de língua inglesa que recebem os imigrantes de língua espanhola, né, de espanhol. Então, é uma mistura bem interessante. E eu, pessoalmente, fico tocada porque eu sou professora de inglês, mas pelo meu pai ser peruano, o espanhol também é muito forte para mim. Eu gosto dessa mistura, tá? É interessante. Então, de novo, vamos ler primeiro o enunciado, tá? O enunciado diz assim, ó, nesse poema de Tato Vieira, o eu lírico destaca uma. Então, nós já sabemos que é um poema, já sabemos quem é o autor, e aqui a pergunta está relacionada ao eu lírico, tá? Vamos ver as opções, A, B, C, D ou E. Então, letra A, convergência linguístico-cultural. Então, convergência, característica histórico-cultural, tendência estilístico-literária, discriminação cultural ou censura musical. Então, agora a gente vai ter que ler o poema, tá? Vamos pensar nas palavras cognatas, aquelas que são parecidas com o português. E aí, Spanglish, então, é uma mistura de inglês com espanhol. Então, vai ter palavras
que são parecidas, talvez até mais parecidas que se o texto fosse todo em inglês, né? Porque o espanhol e o português têm mais proximidade do que o inglês e o português. Tá, então vamos pensar lá. Pues estou criando Spanglish. Então, pois estou criando Spanglish. Então, estou fazendo uma mistura. Bicultural systems, sistemas biculturais. Até aqui, conseguimos entender, né? Scientific lexicographical intertextual integrations. Integrações intertextuais lexicográficas científicas. Two expressions existentially wired. Duas expressões ligadas, né? Wire, né? Conectadas existencialmente. Two dominant languages continentally abraçando-se. Então, duas línguas dominantes abraçando-se continentalmente. Então, olha que interessante se a gente for pensar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o inglês é uma língua dominante e o espanhol não. Mas o espanhol, nos países onde se fala espanhol, ele é a língua dominante, ele é a língua da Espanha, né? Que foi colonizadora de vários países. Então, a Espanha colonizou o Peru, a Venezuela, a Colômbia, a Argentina, o Chile, o Uruguai. Então, nesses países, o espanhol é a língua dominante e existem várias outras línguas que não são dominantes, né? No Peru, por exemplo, tem o Quechua, que é a língua indígena. Uma das, né? Aí, aqui, ó, em colloquial combate. Não sei nem mais que pronúncia que eu tô fazendo, se é do inglês, do espanhol. Imperial Spanglish emerges. Então, num combate coloquial, né? O Império Spanglish emerge, surge, né? Sobre território bilingual, las novelas mexicanas, então, o território bilíngue, as novelas mexicanas, mixing with radio rock and roll, então, se misturando com o rock and roll do rádio. Então, a novela mexicana, aqui a gente está acertando bem o contexto, né, que é dos Estados Unidos, né, Estados Unidos, México. Então, as novelas mexicanas, o rock and roll. Immigrant, ou migrant, né, então, de imigrantes ou migrantes. Nasal mispronouncements. Então, a mispronouncement é você pronunciar de maneira errada, de forma nasal, que acontece com o espanhol falando inglês, né? Então, hip hop, street salsa, Spanish pop, standard English classroom. Então, hip hop, a salsa de rua, o pop espanhol, a aula de inglês padrão, with computer technicalities, Spanglish is literally perfect. Então, com questões técnicas, né, de computador, o Spanglish é literalmente perfeito. Que interessante, eu gosto muito do Spanglish. Então, aqui, ó, a gente está falando esse poema de convergência linguístico-cultural, característica histórico-cultural. Aqui está falando sobre história? Não necessariamente, né? Estou falando sobre cultura, mas não sobre história. Falando muito sobre língua, né? Porque tem, olha só, como que a gente pensa em língua? Tem English Classroom, né, que é a sala de aula de inglês, tem mispronouncements, que é você pronunciar errado, tem o termo bilingual, que é bilíngue, tem duas línguas dominantes, a questão de língua e cultura, né, então, eu apostaria, ó, vamos ver as outras, vamos tentar eliminar as outras. Tendência estilístico-literária, não fala sobre literatura aqui. Discriminação, também não fala sobre discriminação, fala dessa mistura, né, do inglês, do espanhol, das culturas. Não está falando sobre censura musical, tem muita menção à música, né, as músicas que são os tipos de música que são característicos dessas culturas. Então, eu apostaria na letra A, convergência linguístico-cultural, tá? Então, lembrando novamente aqui, a gente não precisa entender o texto inteiro,
né, eu estou fazendo esse trabalho, né, de passar o texto junto com vocês, mas não precisa entender o texto inteiro. A gente pode se concentrar nas palavras que são cognatas, naquelas que a gente já conhece, né, que já são parte do nosso conhecimento prévio, tá? E como é espanhol com inglês, tem muitas palavras que são mais parecidas para a gente aqui, né, com o português, tá? Então, essa foi a questão 3 da prova branca, que é Spanglish, tá? Então, na prova de vocês, se vocês fizeram prova de outra cor, daí vocês têm que ver qual que é a questão. Essa aqui eu aposto na A. Então, até então, da prova branca, ó, a questão 1 é a letra... Cadê? É a letra D, 1D, existência de experiências plurais. A questão 2 é a letra B, destacar a falta de diversidade. E a questão 3 é a letra A, convergência linguístico-cultural. Tá? Isso na prova branca. Vamos para a questão 4. Então, na questão 4, novamente tem uma imagem e o texto. Então, a imagem e o texto formam uma unidade de significado. Nós temos que ler a imagem e o texto juntos, tá? Então, vamos ler primeiro o enunciado. Esse cartaz de campanha sugere que... Então, aqui a gente tem o tipo textual no enunciado, que é um cartaz de campanha. E nós não temos o assunto, né? Só sugere que. Então, vamos ver quais são as opções. A. Os lixões precisam de ampliação. B. O desperdício degrada o ambiente. C. Os mercados doam alimentos perecíveis. D. A desnutrição compromete o raciocínio. E as residências carecem de refrigeradores. Vamos ver. Então, aqui, ó, a imagem, a gente consegue ver um lixão, né? Dá para ver que são várias sacolas aqui. Ao fundo tem parece uma retroescavadeira, né? A silhueta de uma retroescavadeira, um pouco de fumaça, talvez esteja, né, alguma parte desse lixo está pegando fogo, está sendo incinerado. E aí vamos ler o texto. E tem tem texto na imagem, né? Que é food for thought. Food for thought é uma expressão que é algo como vamos refletir, né? Para refletir. Então, vamos refletir, vamos ler o texto. Então, the average American tosses 300 pounds of food each year, making food the #1 contributor to America's landfills. Então, o americano médio joga 300 libras, vamos imaginar que seja 300 quilos só por uma questão mais prática, tá? De comida a cada ano, joga fora, né? Joga fora 300 libras de comida a cada ano, fazendo que a comida seja o contribuidor, o fator contribuidor número 1 para os lixões nos Estados Unidos, né? Aqui, América se refere aos Estados Unidos. É uma coisa que eu acredito que não deveria ser assim, mas, enfim. Vamos falar da prova, né? É difícil porque a gente está falando da prova e a prova, as questões levam à reflexão, logicamente, porque a gente está lendo, né? A interpretação, a leitura deve levar à reflexão. Então, a gente precisa pensar nos problemas, nas questões importantes do mundo. E essa é uma questão importante. Aí tem, eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Então, aqui, ó, eat é o verbo comer, não tem sujeito antes, não tem nada, então é um imperativo, né? Coma suas sobras, leftovers, coma suas sobras, e mantenha os seus alimentos, como é um alimento que não... Os alimentos que estragam com facilidade, que tem uma palavra que agora eu esqueci, né? Mantenha esses alimentos na geladeira. A Terra está contando com isso. A Terra, o planeta Terra, né? Então, Earth, com letra maiúscula, nome próprio, tá? Então, os lixões precisam de ampliação. Eu acho que não é isso que, né? Que o objetivo, se for pensar
não é os lixões que precisam de ampliação, as pessoas precisam jogar menos comida fora, certo? O desperdício degrada o ambiente. Sim, né? Isso aqui está de acordo com o que a gente leu. Os mercados doam alimentos perecíveis. Não fala. Ó, a palavra que eu queria era perecível, perishable. Que está aqui, a gente tinha lido e eu esqueci. Então, os mercados doam alimentos perecíveis. Não está falando nada de mercado aqui. Né? Mercado é market, não tem, né? A desnutrição compromete o raciocínio. Não tem nada sobre raciocínio, não fala sobre desnutrição. As residências carecem de refrigeradores. Tem a palavra refrigeradores, que é fridge, não fala nada sobre residências. Então, aqui, a alternativa B é a correta, né? Eu aposto na alternativa B. O desperdício degrada o ambiente, tá? Que é uma coisa que a gente já sabe, né? Já tá, faz parte do nosso conhecimento prévio, mas a gente precisa ler a questão para saber que é a letra B, porque poderia ser uma das outras coisas, né? Então, a letra B, tá? Então, a questão 4, Food for Thought, da prova branca, é a letra B. E vamos finalmente para a questão 5, lembrando que a prova de inglês, né, as questões de inglês do Enem são 5 questões, são sempre as 5 primeiras questões, né? E aí tem as questões de inglês, para quem escolhe inglês, tem também as questões de espanhol, para quem escolhe o espanhol. Então, questão 5, a gente não vai ler o texto primeiro, a gente vai direto no enunciado, tá? Então, nesse poema, a expressão No man is an island ressalta. Então, é um poema e tem a expressão que a gente tem que focar. No man is an island. Nenhum homem é uma ilha. A gente vai pensar primeiro, nenhum homem é uma ilha. O que isso quer dizer? Eu entendo como nenhum homem consegue viver sozinho. A gente está sempre dependendo de outra pessoa, né? A gente precisa interagir com os outros. Nós vivemos em sociedade, tá? Então, vamos ver, ó. Medo da morte. Acho que não. Ideia de conexão. Faz sentido com o que eu falei, né? Conceito de solidão. Até poderia estar relacionado, mas eu acredito que não. Acho que é a letra B, mas a gente ainda tem que ler o texto, tá? Risco de devastação. Acho que não tem nada a ver a letra D. Necessidade de empatia. Também acho que não tem nada a ver a letra E. Então, vamos ler o texto para a gente saber se é de fato a letra B, até dependendo da interpretação, poderia ser a letra C, mas eu acredito que seja a letra B. Sem ler o texto, só lendo o enunciado, tá? Mas vamos ler o texto primeiro. Então, no man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. Nossa, que profundo isso. Então, ó, no man is an island. Não, nenhum homem é uma ilha. Entire of itself, né? Inteiro em si mesmo. Every man is a piece of the continent. Todo homem, todo ser humano, né? É uma parte do continente. A part of the man. Uma parte do inteiro. É uma parte do todo. Any man's death diminishes me. A morte de qualquer pessoa, de qualquer homem, de qualquer ser humano, me diminui, me afeta, because I am involved in mankind. Ai, até fico emocionada, gente, porque a gente está vivendo um momento tão difícil. Ai, porque eu estou envolvida na humanidade, mankind, né? Então, acho que ficou bem claro que, nesse caso, é a letra B, ideia de conexão, essa conexão que a gente tem com os outros. Então, a questão 5, letra B. Então, vamos voltar, só para a gente ter uma ideia do todo, das 5 questões. A questão 1 é um poema, né? A Things We Carry on the Sea é um poema. Aqui, a resposta correta, né? Segundo a minha interpretação, né? De repente vocês concordam comigo, eu imagino que sim. É a letra D, existência de experiências plurais. A questão 2 é um cartoon. Aqui, a letra correta, a resposta correta é a B, destacar a falta de diversidade. A questão 3, que é um poema também, né? Então, já, 2 poemas e um cartoon. Então, aqui tem a resposta correta é a letra A, né? Convergência linguístico-cultural.
A questão 4 também não é um cartoon, é um cartaz de campanha, mas tem um elemento visual, né? Então, tem uma parte do texto que é um elemento visual. Aqui é a letra B, né? Questão 4, Food for Thought, letra B. E a última questão, que também é um poema. Então, vejam só como nesta prova do Enem, das 5 questões, 3 foram poemas e 2 questões, o texto tinha uma parte, tinha uma imagem junto, né? Que faz parte do texto, tá? Então, 3 poemas, 2 questões com imagem. E então, a questão 5 é a letra B, ideia de conexão. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e fique ligado porque toda semana vai ter vídeo novo, hein? Até a próxima!